noite a todos os amigos e irmãos em Cristo. Quem vos fala é o evangelista Douglas Ribas, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeando Almas, na cidade de Poá Grande, São Paulo. Queridos, eu venho vos falar nesta noite que tem uma igreja sendo muito perseguida pelos estudiosos, filósofos e até teólogos. E eu venho aqui para fazer a minha defesa, defender esta doutrina, porque essa doutrina, ela não é de homem. Essa doutrina é do Espírito Santo, que é a igreja, a congregação cristã no Brasil. Raramente você vai ver uma pessoa de outra denominação, assim como eu, ou teólogo, defender a congregação. Mas eu tenho que defendê-la porque, primeiro, a congregação cristã no Brasil, ela é uma igreja fundamentada na doutrina apostólica do Novo Testamento. Ela segue os princípios da igreja primitiva, da fé apostólica, do primeiro século, e essa igreja, ela é uma igreja que ela tem a caridade, o amor, ela tem bons frutos, é uma igreja que ela não se corrompe. Muitas igrejas do passado se misturaram com o mundo, se contaminaram, outras entrou a vaidade, a soberba, a idolatria, entrou músicas mundanas, como nos dias atuais. Hoje em dia, você entra nas igrejas, você não sabe se é igreja ou um salão de baile. Hoje você entra nas igrejas, você vê pessoas com roupas escandalosas, pessoas de piercing, toda pintada, maquiada de brinco. Não estou aqui pregando usos e costumes, mas eu estou falando que tem pessoas que não respeitam a casa de Deus. Mas a congregação cristã no Brasil, desde a sua fundação no ano de 1910, pelo saudoso irmão Luiz Franciscon, ela continua zelosa pela doutrina. Muitos a têm como exclusivista, como seita, como heresia. Pelo contrário, amados, eu não vejo a congregação como seita nem como heresia, e muito menos como uma falsa doutrina. Eu vejo ela como uma igreja primitiva, uma igreja que, na verdade, nasceu no coração de Deus. Essa obra, como eu já disse, é a obra do Espírito Santo. É uma obra que ela não depende do governo, ela não depende de dízimo. E nesse ponto que muitos vão ficar contra o que eu vou falar aqui. Eu sei que realmente a igreja precisa de uma contribuição para manter as suas contas em dia, água, luz, manutenção. Mas, amados, o dízimo foi até o profeta Malaquias. Dízimo é coisa da lei, não da graça. Infelizmente, hoje não se prega isso nas igrejas, porque se pregar, muitas pessoas vão acabar se desviando da igreja ou saindo fora da igreja. Mas a verdade tem que ser dita. Se nós não podemos falar em púlpito, nós falamos através da rede social, através do WhatsApp, através dessas mensagens. Eu quero dizer que Jesus, ele cumpriu a lei. A igreja primitiva do Novo Testamento, ela não pedia dízimo, ela pedia coleta. Se você ler as cartas de Paulo aos Coríntios, lá na Epístola de Pedro, fala sobre a contribuição da coleta para ajudar os necessitados. As pessoas ajudavam a obra com a coleta, não com o dízimo. O dízimo foi para a tribo de Levi. Da tribo de Levi tinha os levitas que adoravam a Deus e tocavam instrumentos. Eles dependiam do dízimo. O dízimo era também oferecido sacrifício diante do sumo sacerdote. Isso era a lei. E o dízimo foi imposto para os judeus, não para os gentios. Não para o povo da dispensação da graça. E a única igreja que segue esse princípio realmente é a congregação cristã no Brasil. E eu quero dizer uma coisa. A continuação da igreja primitiva nos dias atuais, a igreja que segue o exemplo da Bíblia em tudo. Questão da coleta, como eu disse, o véu, que as irmãs se cobrem a cabeça, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12, a busca de dons espirituais. A igreja que não se contaminou com o mundo, não manchou as suas vestes, não se infiltra na corrupção política suja, como muitas igrejas hoje estão se vendendo para a política. A igreja que você não vai ver ela nos outdoors, em propaganda, em rádio e televisão. Esta é a igreja de Cristo. Esta igreja que não está contaminada com o pecado. Realmente toda igreja vai ter o joio e o trigo, mas naquele dia o pastor Jesus Cristo vai separar os bodes das ovelhas e o trigo vai separar do joio. Isso tem em todos os lugares. Mas eu quero dizer uma coisa, em questão de exemplo, em questão de originalidade com a Bíblia Sagrada, de princípios bíblicos, a congregação cristã no Brasil está de parabéns. Eu, evangelista Douglas Ribas, aqui de Poá, considero a congregação cristã no Brasil
como a verdadeira noiva de Jesus Cristo. A igreja imaculada, a igreja que um dia ela vai morar no céu, ao soar da última trombeta. E aqueles que são de outras denominações, que estiver fazendo a vontade de Deus, dando bons frutos, não se contaminando com o mundo, também o Senhor vai vir salvar. Então, amados, o que eu quero dizer, não vamos julgar a congregação cristã no Brasil pelo que as pessoas falam ou por opiniões alheias. Procure conhecê-la primeiro. Depois que você conhecer, você vai ver que este comentário que eu estou fazendo realmente faz sentido e é verdadeiro. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.